Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com você. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E hoje é um dia muito especial. Estou deixando essa mensagem gravada exatamente porque estamos nos dirigindo lá para o nosso novo espaço, onde retomaremos as nossas atividades presenciais. Enfim, nós já temos uma realidade social mundial de superação da pandemia, já conseguimos conviver com esta enfermidade e com o vírus que assustou e levou tantas vidas recentemente na nossa sociedade. E agora podemos retomar com segurança as atividades presenciais. Nós já temos um espaço e vamos passar a nos reunir em outra localidade de Niterói, não mais na região oceânica, e sim no bairro de Icaraí, na zona sul de Niterói. Nós estaremos nos reunindo na rua Doutor Paulo César, 150, bairro de Icaraí, atrás do Instituto Abel. É fácil você achar. No nosso blog, na página onde estamos, já colocamos todos os endereços, todas as informações necessárias para você nos encontrar. E por conta disso, vamos adotar um novo nome. É um nome provisório, é um nome alternativo, mas que vai nos identificar daqui por diante. O nome é Comunidade Batista em Icaraí, que é um ministério da Igreja Batista da Orla Oceânica. E vamos experimentar essa inovação aí nos próximos meses, numa parceria com a Igreja Anglicana de Niterói. A Igreja Anglicana sublocou o seu espaço para a nossa igreja poder retomar as atividades presenciais. E aí, vida que segue, nós vamos trabalhar para a glória de Deus, vamos servir ao Senhor, vamos proclamar a boa nova do reino, não é mesmo, meus irmãos, minhas irmãs? E eu convido você que é de Niterói, você que é das proximidades, a nos conhecer. Nossas atividades acontecerão todos os domingos às 18h30, ok? Muito bem, nós continuamos com nossa série de mensagens aqui. Estamos falando sobre missões, a obra missionária, o que ela tem de mais premente, importante para a vida da igreja e a vida do cristão no mundo, que é a sua relação com o outro, com o próximo. Não existe missão somente de um lado. Existe missão que se dirige para o outro, e é o outro que importa. Por isso que o tema dessa série de mensagens é missões, quando o outro é o que importa. E não há mensagem proclamada para si mesmo. A igreja não proclama um evangelho, uma teologia voltada para si mesmo, para si mesma. Ela prega para o mundo, para o outro, para alcançar pessoas nas condições concretas de vida em que elas se encontram. E é sobre isso que estamos falando. Já estamos agora na nossa terceira mensagem e eu convido você a refletir junto comigo sobre esse tema. A apresentação está aqui já ao lado e eu quero falar com você nesta noite a respeito de uma proposta de evangelização. Exatamente porque quando nós falamos em missões, nós estamos falando diretamente da atividade proclamadora. A igreja como proclamadora do evangelho, da boa nova do reino de Deus. E quando ela faz isso, ela precisa se preocupar com os aspectos sociais para quem ela dirige essa palavra. A proclamação do evangelho não acontece isolada, indiferente ou sem perceber
as condições sociais em que se encontram os seus ouvintes. Porque o evangelho, ele como boa notícia, ele transforma, ele liberta, ele traz nova vida para quem ouve. E isso provoca mudanças na estrutura da sociedade em que vemos. Por isso que o tema da mensagem de hoje é a dimensão social da evangelização. A dimensão social da evangelização. Quais são os aspectos que envolvem a proclamação do evangelho que afetam a vida social, em que a gente pode demonstrar que nos importamos com aqueles que ouvem a mensagem com as condições em que eles se encontram. Seria, em última instância, a gente dizer que a mensagem ela é direcionada para um contexto, um determinado contexto, e as pessoas vão compreender a mensagem que pregamos a partir do contexto em que elas se encontram. O texto que eu quero utilizar para a nossa reflexão desta noite encontra-se em Lucas capítulo 6, versículo 36, que diz assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha, meus amados irmãos e irmãs, proclamar o evangelho sem compromisso social é um equívoco grave para a igreja. Anote essa informação. Proclamar o evangelho sem compromisso social é um equívoco grave. Jesus já tinha essa preocupação quando falava com os seus discípulos. Essa afirmação está no conjunto de orientações de Jesus naquilo que nós compreendemos no Evangelho de Lucas como o Sermão da Planície. Comparativamente, ele também é utilizado lá no Sermão do Monte, registrado por Mateus. Então, nesses dois grandes sermões, seja o Sermão do Monte de Mateus, seja o Sermão da Planície de Lucas, nós vamos encontrar Jesus dizendo para as pessoas que elas devem, que seus discípulos, que as pessoas que seguem Jesus devem se preocupar com as condições sociais, com o contexto social, com as condições concretas de vida das pessoas. O principal aspecto que envolve essa evangelização, a comunicação, a proclamação da boa nova do evangelho é tornar o reino de Deus presente entre os homens. Jesus falou isso para os seus discípulos, quando ele enviou os seus discípulos a pregar o evangelho pelas cidades. Ele disse: por onde vocês forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Jesus falou isso em Mateus capítulo 10, verso 7. Olha que mensagem objetiva. O que é que você, meu discípulo, vai pregar para as pessoas, seja em qualquer cidade que você entrar? Você vai dizer para elas que o reino dos céus está próximo, está chegando, ele está sendo trazido para o meio de vocês. Vocês vão viver uma nova realidade, vão ser introduzidos numa nova mentalidade, numa nova forma de ver o mundo. A mensagem do evangelho possui um conteúdo social, sim, um conteúdo também comunitário, que envolve esse compromisso uns com os outros como cidadãos do reino dos céus, ainda que participantes da vida terrena, sem abrir mão da participação da vida terrena. Daí então que aspectos do reino dos céus, como o amor, a misericórdia, o perdão, a justiça, a paz, todos esses aspectos devem fazer parte da vida de quem afirma ser um seguidor de Jesus, de um anunciador das boas novas, de um participante do reino de Deus. A base do compromisso social que a mensagem do evangelho aponta
é praticamente colocar em prática o amor fraternal. Esse amor que Jesus demonstrou por nós e nos impeliu a colocar em prática também. Em 1 João, capítulo 3, verso 17, o apóstolo do amor, lembra que a gente precisa fazer isso. Ele diz assim, 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode uma pessoa dizer que ama se está indiferente ao que faz o outro sofrer? Como podemos dizer que amamos as pessoas que vivem no nosso mundo, no nosso entorno, perto da nossa casa, principalmente aqueles que estão vivendo em situação de preconceito, discriminação, destituição de seus direitos, enfim, tantas coisas que provocam a desigualdade social, a injustiça, a prática consequente da má distribuição de renda. Olha, como que a gente pode proclamar o evangelho indiferente a essas dores das pessoas que estão à nossa volta? A prática do amor uns pelos outros, o amor fraternal, a prática do amor fraternal, que não inclui atos de misericórdia, de bondade e de compaixão, meus amados irmãos e irmãs, é uma farsa. A gente está fingindo, a gente está agindo como hipócritas. Se nós proclamamos o amor de Deus e dizemos que amamos a todos e todas e nos tornamos indiferentes à sua dor e aquilo que causa dor nas pessoas. Quero apontar para vocês 4 faces do compromisso social cristão que nós, como proclamadores do Evangelho, não podemos esquecer. 4 faces da ação social de quem proclama o Evangelho de acordo com o contexto das pessoas que ouvem. Primeira face, nós precisamos ser um reflexo do amor do Pai. As pessoas, quando olharem para a gente, devem ter a ideia de que somente um Deus amoroso poderia transformar a nossa vida e nos usar como seus instrumentos para aqueles que sofrem. Deus é misericordioso e, por causa do seu amor por toda a criação, ele se importa com cada uma das pessoas que são alvos da mensagem da proclamação. Esse é o princípio do cuidado de Deus, o amor de Deus, o amor misericordioso do Pai por toda a sua criação. A razão pela qual Deus é misericordioso deve nos levar a ser misericordiosos também. As pessoas só poderão compreender a misericórdia e o amor divinos a partir das atitudes daqueles que são filhos de Deus e que proclamam a mensagem do seu amor. O apóstolo João, ele escreveu em 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Somente pessoas alcançadas pelo amor de Deus poderão compreender o que é agir com misericórdia e compaixão por aqueles que sofrem por causa dos seus pecados, por causa dos pecados sociais, por causa das injustiças do mundo em que nós vivemos. A segunda face é o fato de que nós precisamos tornar o reino de Deus visível no mundo. O reino de Deus, ele não é visível pelas pessoas. Ele não constitui, não tem uma estrutura própria, uma organização social. O reino de Deus não é um sistema. O reino de Deus é uma relação. E Jesus veio trazer essa realidade para nós. Jesus veio fazer com que a realidade do reino de Deus se tornasse presente entre nós. E é nessa prática
fraternal, nessa convivência amorosa, na prática da justiça, na solidariedade, é que o reino de Deus é percebido. A vida no reino de Deus só pode ser vivida em solidariedade, em desprendimento em relação às vítimas do reino deste mundo. O contraste é exatamente este. O reino deste mundo é marcado pela desigualdade social, mas no reino de Deus as pessoas se importam com os despossuídos, com as vítimas do reino deste mundo. Lucas 17, 21, Jesus afirmou: porque o reino de Deus está entre vocês. As pessoas têm que olhar para a nossa convivência e perceberem que algo diferente nos une, que algo diferente nos motiva, que algo diferente nos traz esperança, que é a realidade da vida no reino. Em terceiro lugar, a terceira face desse compromisso social da igreja em proclamar o evangelho está no fato de que nós, como cristãos e cristãs, precisamos lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. O ideal de uma sociedade justa jamais foi concretizado na história da civilização humana. Embora seja uma aspiração, ela jamais chegou a ser concretizada na vida das pessoas. E o Evangelho tem uma mensagem clara em favor daqueles que são menos favorecidos, dos despossuídos, dos que são marginalizados na estrutura dessa sociedade injusta, das vítimas de uma sociedade desigual como a que nós vivemos. O Evangelho inclui essas pessoas como importantes e até o alvo principal da proclamação da mensagem do Evangelho. A proposta de vida que emerge da proclamação cristã deve apontar para a superação de tudo aquilo que degrada a dignidade humana. Deve apontar para a superação da violência, deve apontar para o fim da exploração do outro, para o fim do cerceamento de direitos e de liberdades no mundo em que nós vivemos. O Evangelho nos propõe uma sociedade em que todos e todas têm oportunidades iguais de crescerem, de se tornarem cidadãos livres no mundo em que vivemos. Mateus 25, 40, Jesus disse o seguinte: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando nós cuidamos da vida das pessoas, estamos dando razão e lugar a Jesus na vida do mundo. Quarta face que precisamos nos preocupar. Precisamos buscar a paz e o bem comum o tempo todo. Esse é o papel social do cristão, buscar a paz e o bem comum. Ah, mas pastor, isso aí é coisa da política, é coisa das organizações sociais. Não, meu irmão, minha irmã, isso é o Evangelho, é a face pública do Evangelho, a responsabilidade pública dos cristãos. É assim que a gente assume compromissos com o reino de Deus. A ação missionária só se justifica a partir do fato de que vivemos em uma casa comum, onde todos e todas precisam ser valorizados e ter o seu devido lugar, onde todos e todas devem ter acesso aos mesmos direitos e oportunidades. A missão de Deus se concretiza nas muitas ações em que barreiras e limitações sociais, humanas, são superadas. Aquilo que nos desumaniza, que fere a nossa dignidade e que estabelece qualquer tipo de discriminação, não cabe na nossa proclamação.
precisamos encontrar uma palavra de vida para aquelas pessoas que estão sofrendo a marginalização social, sofrendo preconceitos de toda sorte. Nós precisamos ter uma mensagem de vida para essas pessoas. Efésios capítulo 2, verso 14, diz assim: pois ele é a nossa paz. Eu trocaria a palavra aqui pelo nome correto. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Não pode haver nenhum tipo de discriminação no convívio da fé cristã. Para a gente concluir essa palavra, quero deixar aqui um encorajamento para que nós, como Igreja de Jesus, possamos realizar a obra missionária voltada para as necessidades e realidade do outro. A obra missionária, meu irmão, minha irmã, é uma imersão, é um mergulho na dinâmica da vida social, com todas as suas implicações sociais, políticas e econômicas. É a gente se imiscuir com as coisas do mundo, se misturar com elas, para que a gente leve vida para as pessoas que são as vítimas das maldades, dos pecados que essa sociedade pratica. A obra missionária não pode ser indiferente à dor e ao sofrimento de quem ouve a mensagem do Evangelho. Nós não podemos ficar indiferentes a isso. O apóstolo Paulo deixou uma palavra viva para os cristãos da Galácia. Os gálatas precisavam colocar em prática isso. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É isso que a igreja precisa fazer: ajudar a sua comunidade, o seu entorno, as pessoas que são alcançadas por sua mensagem, a levar as suas cargas de uma forma mais branda, de uma forma mais justa, mais equilibrada, e que isso possa fazer sentido na vida das pessoas. Quero convidar você a orar nesse sentido. A Igreja de Jesus, ela precisa assumir o seu lugar no mundo em que vivemos. E nós somos os instrumentos que Deus vai usar para essa transformação. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra esta noite. Ó Deus bendito, faz com que os nossos corações se tornem cada vez mais sensíveis à dor daqueles a quem precisamos alcançar, a quem o Senhor está nos conduzindo a alcançar para o teu reino de luz. Nos usa como os teus instrumentos. Nos leve, ó Deus, a trabalharmos ao lado daqueles que sofrem, a fim de sermos portadores da tua boa nova de alegria para todos e todas que sofrem as consequências de uma sociedade injusta e desigual. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com você essa palavra. E nós chegamos assim ao final da nossa transmissão. No domingo que vem, vamos encerrar a nossa série de mensagens. Se você está aqui em Icaraí, aqui bem pertinho, eu já estou indo para lá e eu quero convidar você a tomar parte do encontro. Não será um culto propriamente dito, ainda não estamos retomando nossa atividade regular, mas será um encontro para a gente reconhecer o espaço, tomar pé da situação, conhecermos o nosso território, nos abraçarmos, porque tem tempo que a gente não se vê, e a gente poder também adorar ao Senhor, orarmos juntos e juntas para a glória do nosso Deus. Vem com a gente, será uma bênção poder ter você conosco nesta noite.